Meus filhos dividiram minha herança pelo WhatsApp e não faziam ideia de que eu estava no grupo. Eu descobri sentada na mesa da cozinha, a chaleira apitando, o cheiro de café misturado com farinha de rosca e a tela do celular mostrando mensagens que cortavam como navalha. Sabe aquela cozinha antiga, com azulejo branco manchado pelo tempo, cortina que treme quando o vento entra pela janela? Eu estava com as mãos tremendo, o copo de água suando entre os dedos, lendo cada palavra como se fosse a última vez que eu ia reconhecer meus próprios filhos. Eles falavam de valores, porcentagens, quem ficava com a casa de praia, quem assumia as aplicações, e tinha um plano, me convencer a assinar procurações. A voz deles no áudio parecia calma demais. Tinha emoji de dinheiro, risada baixinha e mensagens apagadas que voltaram à tona como se Deus quisesse que eu visse. Eu, que vendi terreno para pagar faculdade de filho, que cuidei de neto de madrugada, que atravessei hospital sem dormir, agora era tratada como um ativo financeiro. Se você já sentiu que virou um número na mão da própria família, fica comigo até o fim, porque o que eu descobri depois desse grupo mudou absolutamente tudo. E se essa história cutucou alguma coisa aí dentro, deixa o like agora e segue o canal, porque você vai precisar ouvir até o final para entender como uma avó de 60 e poucos anos virou a própria advogada da dignidade. Deixa eu voltar um pouco no tempo, porque ninguém nasce com testamento pronto. A gente constrói uma vida inteira que, no fim, vira assunto de grupo de mensagem. Eu cresci no interior, filha de lavradores. Meu pai tinha as mãos calejadas de inchada. Minha mãe costurava para fora até a vista fraquejar. Aprendi cedo que dinheiro não cai do céu, a gente arranca da terra com suor. Quando era nova, vendi minha bicicleta para comprar apostila de curso. Dormi em colchão duro para que meus filhos tivessem cobertor a mais no inverno. Trabalhei em banco, fiz planilha até de madrugada, juntei centavo por centavo. Casei, tive 3 filhos. Paulo, o mais velho, sempre com aquele jeito prático de resolver tudo. Marina, a do meio, toda arrumada, cheia de gente seguindo ela nas redes sociais. E Ricardo, o caçula, quieto, sempre no celular, evitando olhar nos olhos. Com meu marido, a gente construiu tijolo por tijolo. Nossa casa, nosso patrimônio, tudo com sacrifício. Quando um deles precisou de empréstimo para abrir comércio, eu dei sem cobrar juros. Quando o outro quis estudar fora, eu vendi um lote que guardava para minha velhice. Porque é assim, mãe dá, mãe se doa, mãe acha que o amor volta. E aí veio a noite que mudou tudo. Meu marido morreu. A gente estava na sala, a televisão desligada, a casa cheirando a remédio e pomada, as luzes fracas. Eu segurei a mão dele até a ambulância levar o corpo embora. E logo depois começaram as conversas. Será que vale a pena abrir inventário agora? A casa de praia pode ser vendida e dividida entre nós. Eles discutiam preços como se estivessem escolhendo móvel em loja. E eu ali, ouvindo tudo, ainda com o perfume do meu marido grudado na blusa. A vizinha, Dona Lúcia, bateu na porta com uma panela de sopa. Joana, toma, come isso, você precisa se alimentar. O cheiro daquele caldo quente me trouxe de volta para o mundo dos vivos. Mas enquanto eu engolia a sopa, o celular não parava de vibrar. Mensagens do grupo. Quanto a gente dá para a mãe todo mês? Corta cabelo, compra roupinha, coloca na casa de repouso. E tinha emoji rindo, como se fosse piada. Naquele corredor, ainda com o cheiro do meu marido no ar, eu tomei a primeira decisão. Juntar tudo que pudesse servir de prova, mesmo que isso significasse confrontar meu próprio sangue. Você deve estar se perguntando, Joana, como você entrou nesse grupo? Foi por acaso, ou foi Deus, vai saber. Meu neto, o Pedro, me deu um celular novo. Ele configurou tudo e, sem querer, me colocou no grupo da família. Acho que ele achou que era outro grupo, sei lá. Criança mexe rápido demais, né? Quando eu abri, vi o nome, Família Segurança. Pensei, que bonitinho, os filhos criaram um grupo para cuidar de mim. Aí eu comecei a ler, e o chão sumiu. As primeiras mensagens eram educadas. Como a mãe tá? Vamos organizar as coisas dela. Mas conforme eu rolava para cima, ia ficando mais frio. Ela tem quanto na poupança mesmo? A casa tá no nome dela ou do pai? Se a gente colocar ela numa clínica, dá para alugar a casa? Tinha foto da minha casa, com valor estimado, como se fosse anúncio de imobiliária. Tinha print de extrato bancário. Não sei como conseguiram, mas tinham. E o pior,
Tinha um plano. Vamos convencer ela a assinar uma procuração. Assim a gente administra tudo e ela não se preocupa. Se ela resistir, a gente fala que é pro bem dela. Idoso tem medo de perder a casa. Usa isso. Gente, eu gelei. O café esfriou na xícara, a chaleira parou de apitar e eu fiquei ali, relendo, com a mão tremendo tanto que quase deixei o celular cair. Meus filhos, meu sangue, falando de mim como se fosse um problema financeiro a ser resolvido. Comecei a lembrar de coisas. Marina tinha aparecido em casa com bombom e perfume. Trouxe um presentinho para a senhora. E eu, boba, achando que era carinho. Paulo tinha pedido para eu assinar uns papéis da casa. É só atualização, mãe, coisa simples. Eu não assinei porque fui no médico e esqueci. Graças a Deus, esqueci. Ricardo ligava direto perguntando de clínica. Mãe, a senhora não quer conhecer um lugar bem cuidado? Tem jardim, tem gente da sua idade. Eu achava que ele estava preocupado. Não estava. Estava cotando o preço. Tudo se encaixou. Cada visita, cada pergunta, cada deixa que eu resolvo, mãe. Era armadilha. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei fazendo print. De tudo. Cada mensagem, cada foto, cada áudio. Guardei num pendrive que escondi no fundo do armário dentro de uma lata de biscoito. Porque se eles descobrissem, iam apagar tudo. No dia seguinte, fui na casa da dona Lúcia e contei. Joana, procura um advogado. Isso não é coisa de família, é abuso. Ela me deu o contato de um advogado que tinha ajudado uma amiga dela, Roberto. Homem sério, escritório simples, mas com aquele jeito de quem sabe o que faz. Fui até lá com o pendrive na bolsa e o coração na boca. O escritório do Roberto cheirava a papel velho e café coado. Tinha livros grossos nas prateleiras, uma cadeira de couro que rangeu quando eu sentei. Dona Joana, a senhora trouxe as provas? Coloquei o pendrive na mesa. Ele abriu, leu e o rosto dele foi fechando. Dona Joana, isso aqui é grave. Eles estão planejando tomar controle do patrimônio da senhora sem autorização. Isso tem nome, abuso financeiro contra idoso. Ele explicou que a gente ia precisar entrar com um pedido no fórum, pedir que as mensagens fossem preservadas oficialmente, pedir extratos bancários e, se preciso, fazer uma perícia para provar que as mensagens eram reais. A senhora vai precisar de testemunhas também, gente que possa falar sobre o caráter da senhora e sobre o que os filhos andam fazendo. Eu pensei em Dona Lúcia, no professor Lucas, do meu neto, na enfermeira Patrícia, que cuidou do meu marido no hospital. Pode chamar, eu disse. Eu não tenho medo da verdade. Enquanto isso, meus filhos intensificaram. Marina apareceu com uma blusa nova para mim. Olha que linda, mãe, comprei pensando na senhora. Paulo trouxe um envelope. Mãe, aqui tem os documentos importantes, só assina aqui que eu cuido de tudo. Eu olhei, era procuração, dando poder para eles administrarem tudo que era meu. Não vou assinar. Mãe, a senhora está sendo teimosa, é pro seu bem. Bem de quem, Paulo? Meu ou de vocês? O rosto dele mudou, aquele sorrisinho caiu. A senhora tá ficando paranoica? Ou eu tô ficando esperta? Ricardo ficou quieto no canto, mexendo no celular. Marina pôs a mão no meu ombro, aquele toque falso de quem tá tentando convencer. Mãe, confia na gente. Eu sempre confiei, mas confiança não é para ser usada como ferramenta. Eles saíram irritados e eu anotei tudo. Data, hora, o que foi dito, tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se um dia você já desconfiou que estavam decidindo a sua casa, o seu dinheiro ou a sua vida sem te chamar para conversa, escreve aqui nos comentários a palavra herança e me conta de qual cidade você está me ouvindo. Assim, eu sei até onde essa história está chegando e você vê que não está passando por isso sozinha. E se quiser acompanhar o que ainda vai acontecer comigo e com esses filhos, já se inscreve no canal agora e continua comigo até o fim dessa história, porque o que vem agora é o momento em que tudo veio à tona. E foi pesado. Numa madrugada, meu celular vibrou. Era a mensagem do Paulo. Mãe, a gente tem opções. Ou a senhora assina, ou a gente vai ter que agir de outra forma. Eu li aquilo e o medo apertou minha garganta. Outra forma? Que outra forma? Me internar à força? Me declarar incapaz? Minha mão suou frio, o coração disparou. Eu me levantei, fui até a cozinha, acendi a luz, fiz um chá. E lembrei de uma coisa que meu pai dizia: guarda as tuas coisas e guarda o teu nome. Não ia ceder. No dia seguinte, fui no Roberto e mostrei a mensagem. Dona Joana, isso é intimidação. Vamos entrar com medida de proteção.
urgente. O Roberto pediu um perito, um moço chamado Tiago, que entendia de tecnologia. Ele pegou meu celular, copiou tudo de um jeito que ninguém pudesse dizer que era montagem. Guardou com data, hora, tudo certinho. Dona Joana, essas mensagens são provas. A senhora fez certo em guardar. Ele explicou que ia gerar um relatório técnico, mostrando que as mensagens eram reais, que não foram alteradas, que os horários batiam. E descobriu mais. Tinha mensagem apagada que ele conseguiu recuperar. Nelas, meus filhos falavam abertamente sobre controlar o dinheiro da velha e dividir antes que ela gaste tudo. Velha. Eles me chamaram de velha. Como se eu fosse peso, estorvo. O dia da audiência chegou. O fórum cheirava a produto de limpeza, o chão brilhava, o ar-condicionado fazia um barulho constante. Eu entrei com a coluna ereta, mas o coração martelando. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, séria, olhar firme. Nome dela, Ana Paula. Meus filhos entraram com o advogado deles, um tal de César, terno escuro, gravata engomada, aquele ar de quem acha que ganha no argumento. Meritíssima, estamos aqui pelo bem da nossa mãe, começou César. A juíza olhou para ele, depois para mim. A senhora está sendo representada? Estou, excelência, pelo doutor Roberto. Roberto se levantou, calmo, colocou um pendrive na mesa. Meritíssima, temos provas de que houve planejamento para tomar controle do patrimônio da dona Joana sem o consentimento dela. Mensagens, áudios, prints, tudo periciado e autenticado. A juíza pegou os documentos, leu. O rosto dela não mudou, mas a sala ficou tensa. Tem áudio? Tem, excelência. Ela pediu para ouvir. E ali, naquela sala fria, com todo mundo ouvindo, saiu a voz da minha filha Marina. Se ela achar que é pelo bem, ela assina sem chorar. Seguida da risada do Paulo. Eu fechei os olhos. A vergonha não era minha, mas doía do mesmo jeito. A juíza chamou as testemunhas. Dona Lúcia subiu primeiro, mãos tremendo, mas voz firme. Eu conheço a dona Joana há 30 anos. Ela criou esses filhos sozinha quando o marido trabalhava fora, cuidou dos netos, nunca negou ajuda e agora estão tratando ela como se fosse problema. O professor Lucas falou do neoneto. Pedro, de como eu sempre participei da vida escolar, das reuniões que eu nunca perdi. A enfermeira Patrícia contou das noites que eu passei no hospital cuidando do meu marido, sem dormir, sem comer direito. E os filhos apareceram? Raramente, excelência. A juíza anotava tudo. Vocês negam as mensagens? A juíza perguntou para os meus filhos. Paulo tentou desviar. Meritíssima, a gente só queria organizar as coisas. Organizar ou controlar? Silêncio. Marina tentou chorar, mas foi teatro. Dava para ver de longe. Mãe, a gente te ama. Amor não faz plano de divisão enquanto a pessoa tá viva, eu disse. A sala ficou em silêncio. Ricardo não falou nada, só olhava para o chão. A juíza bateu o martelo na mesa. Não foi alto, mas foi definitivo. Fica determinado. Manutenção do patrimônio sob a tutela exclusiva da dona Joana. Proibida qualquer movimentação financeira sem autorização judicial. Medida de proteção contra abuso financeiro deferida. Processo de inventário será supervisionado. E as visitas serão regulamentadas até segunda ordem. Eu respirei fundo. Não era vitória, era proteção. Meus filhos saíram de cabeça baixa. O advogado César guardou a pasta depressa e eu saí daquela sala com a dignidade intacta. Um mês depois daquela audiência, eu já respirava diferente. A casa voltou a ser minha. Troquei as cortinas, plantei manjericão na janela, voltei a cozinhar para os vizinhos. Dona Lúcia vinha tomar café toda a tarde. A gente ria de bobagem e o riso curava. Eu criei um pequeno grupo de apoio para idosos que passavam pelo mesmo. A gente se reunia na igreja do bairro, cheiro de café, bolo simples, cadeiras de plástico. E cada história que eu ouvia me fazia entender, não tô sozinha. 3 meses depois, o processo seguia, mas eu estava em paz. O perito confirmou tudo. As mensagens eram reais, as intenções claras. A juíza determinou que parte do patrimônio fosse colocado num fundo que eu mesma administraria e criou uma supervisão para garantir que ninguém mexesse sem minha autorização.
Meus filhos, alguns pediram desculpas, outros sumiram. Marina mandou mensagem dizendo que estava fazendo terapia. Eu respondi, que bom, eu também tô. Paulo continua distante. Ricardo às vezes liga. A gente conversa pouco, mas pelo menos não tem mentira. 6 meses depois, eu estava de pé, firme, inteira. O patrimônio foi preservado, a casa continua minha e parte da renda eu uso para ajudar outras pessoas. Eu não busquei vingança, busquei dignidade e aprendi uma coisa: família não é sobre sangue, é sobre quem fica quando a tempestade vem. Se essa história cutucou alguma coisa aí dentro, eu quero ouvir você. Escreve aqui nos comentários começando com "eu também" e me conta, em uma frase, quando você percebeu que alguém da própria família estava passando por cima de você, seja em herança, dinheiro ou respeito. E se você quer continuar ouvindo histórias de mães, avós e mulheres que decidiram dizer basta dentro da própria família, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para alguém que ainda acha que meus filhos nunca fariam isso comigo. Aqui é a hashtag Voz da Matriarca. Aqui, quem cuidou a vida inteira não vai mais ser tratado como número. E lembra, proteger o que é seu não é egoísmo, é sobrevivência. Um beijo no coração de cada um e até o próximo relato.